E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Lucas Galp e voltei para mais um vídeo. E como vocês puderam perceber, hoje eu vou falar sobre um filme de terror bem específico, que é o filme Noite do Terror de 2006, que eu assisti alguns dias atrás e eu nunca tinha visto na vida ainda, eu tinha ouvido falar, mas quando eu fui assistir de fato, eu percebi que eu nunca tinha visto aquele filme ou aquele assassino. Mas antes de iniciar, se vocês curtem esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui eu costumo falar sobre filmes, séries e tudo sobre a cultura do cinema e da cultura pop. Em 2006, os filmes de terror estavam em grande destaque para descobrir qual seria o novo assassino em série ou o novo vilão para consolidar no cinema do terror. E nesse caso, o filme Noite do Terror nos apresentou esse novo protagonismo que seria o novo assassino em série. See No Evil, lançado em 19 de maio de 2006 nos Estados Unidos, dirigido por Gregory Dark e produzido por Joel Simon, o filme conta com o protagonismo de Samantha Noble, Luke Perry e Kane. O filme foi para o cinema, chegando a arrecadar 18,8 milhões de dólares em bilheteria, ultrapassando o seu orçamento, que foi de 8 milhões de dólares. See No Evil, ou Noite do Terror, é um filme que conta a história de um grupo de jovens adultos que são presos e são criminalizados. Então, para eles cumprirem com a sua penalidade, eles precisam ser voluntários e numa limpeza de um hotel abandonado chamado Blackwell Hotel. Cada personagem tem uma penalidade diferente, então cada personagem no filme foi preso por algum motivo que fez ele ir para a cadeia, obviamente. Então cada um teve essa diferença para estarem lá e serem voluntários. O filme inicia com dois policiais investigando uma casa abandonada, logo após eles ouvirem vários gritos de uma mulher vindo da casa. E quando eles chegam no local, eles percebem que é um local muito sujo, muito abandonado. Alguém que mora lá percebe que não tem essa higiene pessoal. E quando eles vão descobrir aonde a mulher está, eles percebem que ela está em estado muito crítico, um estado que realmente ela está quase à morte. Então, quando eles vão salvar ela, alguém surge misteriosamente e se mostra como protagonismo da história, que seria o vilão. Só que o vilão não é mostrado ainda para a gente e a história dele, do porquê ele é o vilão. Então ele parte para cima do policial, o policial atira na cabeça dele e ele some, e assim o filme se inicia. Então, percebendo isso, a gente percebe que o filme tem essa pegada de que é uma pessoa que é distante da civilização, que não quer estar próximo das pessoas e que é uma pessoa que é misteriosa, que não se mostra muito para o público, para a comunidade ou da cidade em si. Cortando agora para a história dos voluntários no hotel, nesse hotel, esse vilão está morando nele, mas ninguém sabe ainda que ele está morando lá. E quando a Margarida, que seria a proprietária, manda eles limparem, ela meio que conta meio que um breve histórico do hotel, diz que foi queimado, diz que foi abandonado. E como os detentos eles estão lá por algum motivo, né? Obviamente que a ambição falou mais alto, então eles vão desvendar primeiro o hotel para depois limparem para os moradores de ruas. Então, dois personagens no filme que se chamam Tyson e Rich, que também são voluntários para a limpeza do hotel, eles percebem que no hotel deve ter alguma quantia em dinheiro muito alta, um cofre escondido no hotel que eles precisam achar, porque eles achando eles podem mudar a vida deles financeiramente. Só que quando eles vão se aventurar mais, eles percebem que alguém está no hotel se passando por eles ou pregando alguma brincadeira com eles de mau gosto. E aí que de fato o vilão entra em cena. Então logo de primeira, os dois já meio que já são mortos pelo assassino, que seria o vilão da história. E é nesse momento que a gente começa a perceber quem seria esse vilão. Essa figura seria o vilão da história chamado Jacob Goodnight, que é um homem de altura de 2 metros praticamente, e que ele acaba punindo as pessoas por desobedecer e ousarem ir contra os planos de Deus, já que desde criança ele ouviu muito isso da mãe dele, que a mãe dele seria uma mulher fanática religiosa que sempre ensinou para ele o que é o certo e o que é errado segundo a Bíblia. Então ele cresceu com esse pensamento, com esse estereótipo da religião. Então meio que ele surtou e ele acaba punindo as pessoas que também vão contra os mandamentos que a mãe dele repassou para ele. O nome do filme no título original se chama See No Evil, que traduzindo seria Não Vejo Mal Algum. E colocando isso para o filme e para o assassino, nós percebemos essa ligação entre o título do filme com o personagem, que seria o vilão.
Então, o personagem que seria o vilão, ele é uma criança, ele nasce dessa mulher que é religiosa, fanática, que se chama Margarida. A Margarida é uma mulher que sempre praticou muitos assim, ensinamentos da igreja, da religião, da Bíblia, e por isso ela acabou sendo uma pessoa fanática, religiosa. Então, ela tendo Jacob, ela meio que repassou esse conhecimento para ele, só que de uma maneira muito mais excessiva e assim, desnecessária. Então, ele ouvindo isso da mãe dele desde criança, ele cresce com aquela mentalidade de que é aquilo que deve ser feito, só que punindo ele da forma mais severa possível. Ou seja, colocando ele embaixo de chuveiro para cometer os pecados, deixando ele de castigo na sala ou preso em uma jaula, dizendo que ele merece aquilo. Então ele cresceu com essa mentalidade e ele ouviu muito da mãe dele que ele tem que ver o mal que ele está cometendo. Então, meio que o título do filme tem a ver com a história do vilão. E quando ele cresce, ele já tá com esse problema mental desde criança, religiosamente. E com a opressão e disseminação da parte da mãe dele, ele cresceu com esses desejos carnais de punir as pessoas brutalmente, assassinando elas, tirando os olhos dela. Então, a obsessão por ele fazer isso é apenas por estar cometendo crimes contra os planos de Deus. Ele não está fazendo aquilo porque ele quer, mas porque aquilo deve ser feito, porque ele teve uma crença desde criança de que aquilo deveria ser feito. Então, com essa contextualização do nome do título para o vilão, a gente percebe que ele pune as pessoas por um objetivo, que seria sobre as pessoas que ousam desafiar a Deus ou desobedecer às leis de Deus. Então, como são muitos personagens no filme, então no começo e metade do filme, a maioria já começa a morrer pelo Jacob, o que faz nós enxergarmos três protagonismos de três personagens, que seriam a vítima do Jacob, que ele prende ela, ele não mata ela, mas ele prende ela e deixa ela dentro de uma sala distante deles. E o segundo seria um homem, que ele meio que achamos que morreu, mas quando chega o plot twist, nós percebemos que ele está vivo ainda. As fotografias e filmagens são muito boas para um filme como aquele. Então, assim, durante o filme a gente percebe um ar de suspense, mas muitos jump scares, que seriam aqueles sustos do nada, sem nenhuma contextualização ou apenas para fazer um acontecimento suspense virar terror. Não é novidade vermos assassinos em série como o Jacob Goodnight no filme Noite do Terror, mas ele se parece muito com o personagem Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica, já que o Leatherface ele tem também problemas mentais vindo da parte da família, pela crença da família, e o Jacob não seria diferente, então tem a mesma pegada e a mesma personalidade. Por fim, o filme teve péssimas críticas negativas, não teve muitas positivas, apesar de o filme ter um enredo legal, um cenário legal, um ambiente legal, não conseguiram aproveitar da maneira que muitas pessoas queriam aproveitar. Mas para as pessoas que são fãs do gênero do terror, esse filme é muito bom, porque ele tem um enredo, um personagem muito bom. Então, parando para pensar, por que a gente vai se importar com o que os críticos vão falar? Tem filmes que nós assistimos que são muito bons, mas para outras pessoas são péssimos. E eu acho que também isso não tem que interferir muito no gosto pessoal, porque se eu gosto de uma coisa e você não gosta, meio que só relevar, né? Não precisa ficar brutalmente assassinando o filme por aquilo, por aquilo. Eu assistindo o filme, eu percebi uma história legal, um enredo legal e um mistério muito bom. Noite do Terror teve mais uma sequência em 2014, mas quando eu resolvi assistir, eu percebi que não tinha muito a ver com o primeiro filme, apesar de ter uma continuidade da história, porque já no segundo filme é uma continuação após o assassinato do Jacob, né, que ele levar no final do primeiro filme, ele é morto pelos sobreviventes, entre aspas, né, porque ele é levado pelo necrotério para o necrotério e quando ele chega lá tem novos personagens prontos para serem mortos. Só que eu fui até a metade do filme porque eu achei muito cansativo, muito chato, não me prendeu, os personagens são bem aleatórios. Então, quando nós não, né? Quando eles resolvem fazer um segundo filme de alguma franquia que teve muito sucesso, acaba ficando chato, sabe? Porque não consegue extrair a essência do que o primeiro filme foi. Então, nesse segundo filme, eu
Não recomendo assistirem porque é muito chato mesmo. Mas assim, o primeiro é muito bom. Então é isso, pessoal. Me conta aqui nos comentários se vocês já assistiram esse filme ou se já ouviram falar sobre esse filme, porque é um filme que eu não sabia da existência até eu ir atrás. E quando eu fui atrás, eu fui percebendo que tinha meio que uma fama pequena entre os fãs do terror. Eu recomendo assistir esse filme, mas assim, só o primeiro mesmo, porque o segundo não recomendo mesmo. Eu acho que você pode assistir o segundo, mas você vai se frustrar muito, porque não tem muito a ver com o primeiro filme. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo vídeo e tchau!